Primeiro exercício, a gente tem aqui um gráfico que mostra a DDP aplicada aí a dois resistores, A e B, aqui, e a corrente elétrica que atravessa cada um deles. E ele pede qual é a razão entre as resistências RA e RB. Bom, o que a gente observa aqui? Se esses resistores são ômicos, a gente tem aqui que U é igual a resistência vezes a corrente. Então, como é que eu posso calcular a resistência de cada um deles? Tendo um gráfico, eu poderia fazer o quê? Eu tenho as duas aqui, ó. Eu tenho que 50 é igual a resistência vezes 2. E aqui eu tenho que no B 50 U igual a R vezes corrente 10. Então tem as duas resistências aqui já. Não precisaria nem calcular uma e outra, né? Como ele pediu só a razão, o que a gente pode fazer aqui? Exercício 1. A gente tem do primeiro que a gente vai usar isso aqui, U igual a RI, tá? Então, no primeiro, a gente tem que 50, isso para o A, né? É igual a resistência A vezes a corrente de quanto? 2, certo? No segundo, a gente tem que esse mesmo 50 é igual a RB vezes 10. E o que ele pede é só RA sobre RB, então. Quem é RA? Quem é o RB? 50 sobre 2 e aqui 50 sobre 10, ou seja, 50 sobre 2, 10 sobre 50, foi isso que o Cauã falou, bastaria dividir o 10 pelo 2, que dá o 5. Então, a razão entre RA e RB é igual a 5. Por que ele fez esse comentário? Sempre que as DDPs forem iguais, a gente tem aqui que U é igual a RA vezes IA. E U também é igual a RB vezes IB. Então, se eu quero a razão entre os R's, o que eu vou ter aqui? Que o RA dividido pelo RB é igual a U sobre corrente A dividido por U sobre corrente B. Ou seja, RA dividido por RB é igual a IB dividido por IA. Uma inversão. Então, isso aqui é uma jogada que você já pode saber que toda vez que tiver aí essa característica, né, de ter a tensão igual, a gente pode usar esse recurso direto. Questão número 2. A gente tem força eletromotriz de 2 volts, resistência interna de meio, isso ligado no circuito com uma lâmpada com 2 ohms, né? Então, determine a tensão elétrica existente entre os terminais do gerador. Aqui a questão é a seguinte, você tem a força eletromotriz, a resistência interna do gerador, e isso aqui é
o gerador. Ele está conectado a uma outra resistência, que está aqui. E o que ele está perguntando é a DDP entre esses pontos. Se a gente pensar no que acontece nesse circuito, em termos energéticos, ó, você tem uma energia fornecida às cargas, essa energia vai ser gasta pela corrente ao passar pela resistência interna e pela mesma corrente ao passar pela resistência da lâmpada. E o que ele está perguntando é só a DDP aqui, ou seja, o U, que é essa força eletromotriz, menos a energia gasta no próprio sistema interno, e isso é igual a IR. Tá? O que nós temos de dados? Nós temos a DDP total, que é de 2. Isso é igual... Força eletromotriz, né? Desculpa. Estou usando aqui, tá? A força eletromotriz é 2. A corrente eu não sei. A resistência interna é meio. Mais a mesma corrente e a outra resistência que é de 2 ohms. Então, com isso, eu consigo saber qual o valor da corrente. Então, 2 é igual a 2,5 vezes I, logo I é igual a 2 dividido por 2,5, que é igual a 4 décimos, que é igual a 4 quintos, que é igual, então, a 0,8 ampere. E aí, tendo a corrente, basta voltar aqui e lembrar que o que ele está pedindo é só o corrente vezes resistência, que é de 2 ohms, ou seja, 1,6 volts. Tá? Ah, quero calcular por aqui. Pode também, dá na mesma. Tá? Se quisesse calcular ali direto, quer dizer, se quisesse calcular pela equação aqui do gerador, como é que ficaria? U é igual a força eletromotriz, 2 volts, menos corrente 0,8, vezes resistência interna, que é meio. Então, isso dá 1, 2, menos 0,4, que é igual a 1,6 volts. Tá? Mesma resposta, só um pouquinho mais longa. Tá? Dúvidas até aí, gente? Acho que a pior parte para mim é conseguir. Eu ter escrito e eu simular. Aí ele fala Porque você está tensão. pensando em fórmula e não em energia. Pense em energia. Parece palestra de motivacional, né? Você tem, em termos de eletricidade, o mais fácil é pensar em energia. Energia fornecida tem que ser igual à energia gasta no circuito. É uma equação de balanço. O que entra como tensão, tensão é energia por carga. Então a energia que é fornecida tem que ser gasta de alguma forma, senão você tem sobrecarga no circuito. Se a energia necessária para manter o circuito for maior, ele não vai funcionar, se não fornecer energia suficiente. Uma equação de balanço energético, sempre. Aqui, ó, dois geradores de tensão de 12 volts e resistência interna 4 ohms cada. Eles são associados em paralelo. Qual é a tensão elétrica resultante dessa associação e a resistência? Ó, você vai pegar dois geradores e vai colocá-los assim: força eletromotriz, resistência interna. E o outro é igual: força eletromotriz e resistência interna. Você vai pegar isso aqui e colocar num circuito.
circuito é esse? Não sei, não tem nenhuma informação a respeito, nem está interessante. O que que acontece? Se você tem dois caminhos possíveis, eles têm que ser iguais em termos de diferença de potencial. Se os geradores fossem diferentes, eu teria que ter correntes diferentes passando por um e por outro. Como eles são iguais, as correntes são iguais. Como é que fica então o gerador equivalente? Ele precisa ter o força eletromotriz mais força eletromotriz. Ops, desculpa. Se ele estivesse em série. Como ele está em paralelo, o equivalente é a própria força eletromotriz, tá? Que vai ser, portanto, igual a 12. E a resistência? Bom, quando eu faço isso daqui, eu estou criando uma resistência equivalente que ela tem que ser calculada por essas duas resistências. Porque 1 sobre a resistência equivalente, então vai ser igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, 1 quarto mais 1 quarto. 2 quartos ou 1 meio. Então, resistência equivalente igual a 2 ohms. Quando a gente coloca resistores, geradores em paralelo, a gente está buscando uma melhora na performance, no sentido que você vai manter a energia fornecida por carga, mas vai reduzir a resistência. Hã? Por quê? Porque é 1 sobre, né? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 meio. Então, resistência equivalente é igual a 2. Só inverteu. Hã? Se você quer explicação matemática formal, você faz isso assim, ó. Você vai multiplicar os dois lados da igualdade por resistência equivalente, aqui e aqui. E vai multiplicar também os dois lados da igualdade por 2. O que vai acontecer? De um lado, esse cara dividido por esse dá 1. Do outro lado, esse dividido por esse dá 1, logo a resistência equivalente é igual a 2. Formalmente é isso que você está fazendo. Coisa que a gente diz passa para cá, passa para lá, é na verdade uma maneira mais prática só de... E vamos ao último, que deixou gente aí em crise. Número 4, a gente tem 3 resistores e 2 esquemas diferentes para trabalhar com eles, tá? Deixa eu pegar a figura que eu já tinha deixado separada aqui, só para colocá-la. Na 1, ele pede razão entre N e R, eu coloco 5 ohms ou é só 5 razão? Só 5. Se a razão entre os dois, não pode ter unidade, né? A unidade cancela junto. É tantos ohms por tantos ohms dá 5, é só a razão. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Então, olha só, nessas duas possibilidades aqui, nesses dois arranjos de circuito, nós temos
24 volts e 468 ohms. Tá? Então, R1 é igual a 4 ohms. O R1 é igual a 4 ohms. O R2 é igual a 6 ou 8? 6 ohms. E o R3 é igual a 8 ohms. E a DDP é igual a 24 volts. Tá? Então, são 4 elementos que foram arrumados de 2 formas diferentes. Depois você vai dizer que não entendeu. Então, aqui 4 ohms, aqui 6 ohms, e aqui 8 ohms. Como eles estão em paralelo, a DDP entre esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse tem que ser iguais. E iguais a quanto? Ao que eu forneci aqui. 24 volts. Para que isso ocorra, então, a corrente que passa num, no outro e no outro tem que ser diferente. Então, quem é a corrente 1, quem é a corrente 2, quem é a corrente 3, tá? U é igual a R vezes I. Então, aqui em cima, a gente tem 4 volts igual a 4 ohms vezes a corrente I1. Logo, I1 é igual a 6 amperes. Então, 6 amperes de corrente passa no primeiro ramo. No segundo ramo, 24 é igual a 6 vezes a corrente que passa no segundo ramo do circuito. Logo, I2 vai ser igual a 4 amperes. E por último, a gente tem aqui esses mesmos 24 volts, vai ser igual aí a 8 vezes a corrente I3, logo I3 é igual a 3 amperes. Então a gente tem 6, 4 e 3 amperes, que vão se juntar aqui, formando então uma corrente de 13 amperes no total. O que ele pede? Sabendo que todas as resistências são em cada um dos circuitos, calcule a resistência equivalente, a corrente que passa em cada uma das resistências, a gente fez aqui, e a potência dissipada. O que a gente não fez foi só calcular a resistência equivalente para o primeiro. Tá? Nesse caso, o que a gente tem? 1 sobre resistência equivalente vai ser igual a 1/4 mais 1/6 mais 1/8. Qual é o jeito mais fácil de fazer isso aqui? Multiplica tudo por 24. Vou multiplicar aqui por 24, aqui por 24, 24 e 24. Não alterei nada na equação. Multipliquei por 24 dos dois lados. O que a gente vai ter então? Que 24 dividido pela resistência equivalente vai ser igual a 24 dividido por 4, 6. 24 por 6, 4. E 24 por 8, 3. Logo, 24 dividido pela resistência equivalente é igual a 13. E daí, a resistência equivalente vai ser igual a 24 13avos. Pode deixar assim ou pode fazer a conta. Tanto faz. Ohms, tá? E depois, faltou calcular a potência dissipada em cada um deles. O que é potência?
para quem esqueceu, potência é energia por tempo. Essa é a definição primária básica, tá? Que a gente pode considerar então que é energia por carga e carga por tempo. Ou seja, a gente pode calcular a potência como sendo tensão vezes corrente. Tá? Nesse caso, então, quem vai ser o P1? Todos eles são 24. Né? Então, 24 vezes 6. P2, 24 vezes 4. E o P3, 24 vezes 3. Tá? 24 vezes 6, 120. 144. 120 com 24. Aqui, 96 watts. E aqui, 72. Tá? Então, está fechado aí o primeiro circuito. Agora, vamos pensar no segundo circuito, que foi o que deixou a gente em crise. No segundo circuito, o que tem de diferente do primeiro? Tem de diferente que uma das resistências foi tirada daqui e colocada aqui. Então a gente tem agora que a corrente vai seguir por esse caminho único aqui, vai ser dividida em dois caminhos possíveis, é o que eu vou chamar aqui de I1 e I3, volta a se reunir e aí passa pela outra resistência. A corrente que passa aqui é a corrente total, a que passa por I1 mais a que passa pelo resistor 3, tá? Não existe alternativa. A diferença de potencial aqui e aqui tem que ser igual. Só que agora a gente não tem mais que ela é igual a 24. Por quê? A energia que vai ser gasta para passar aqui é igual a que tem que passar por aqui, mas tem que sobrar energia para passar por aqui. Ok? Então a gente precisa, antes de mais nada, o jeito mais fácil é calcular a resistência equivalente e aí calcular a corrente total. O jeito mais curto, né, de fazer o exercício. Então, como é que a gente faz isso? Nós temos ali um esquema híbrido, onde a gente tem resistência, resistência, caminhos se unem e outra resistência. O que é o equivalente disso? Aqui eu tenho uma associação em paralelo e depois uma em série. Então eu vou precisar primeiro calcular a resistência equivalente dessas duas para depois somar com ela. Nesse caso, a resistência que está aqui e aqui é o R1 e o R3, ó, é o 4 e o 8 ohms. Então aqui a gente tem 4 ohms, aqui 8 ohms e aqui 6 ohms. Tá? Como é que eu vou calcular esse R' aqui? 1 sobre R' é igual a 1/4 mais 1/8. Isso é a mesma coisa aqui. Se eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, fica 8 e 8, eu vou ter então 3/8, ou ainda R' igual a 8 terços. Eu vou somar com 6.
Então, a resistência equivalente total, nesse caso, vai ser 6 mais 8 terços. 8 terços, isso aqui equivale a 18 dividido por 3, mais 8, vai dar 26 terços. É a resistência equivalente. E aí, a gente pode calcular o quê? A corrente total. Por quê? A gente sabe que a resistência equivalente é 26 terços. Então, U, resistência equivalente, corrente total, nós temos aqui 24 igual a 26 terços vezes corrente total. Logo, corrente total vai ser igual a 3 vezes 24 dividido por 26. 3 vezes 24, isso vai dar 72. 72 sobre 26 é a mesma coisa que 36 dividido por 13, que vai dar 6 dividido por 13. Poderia deixar assim, 2,76, vai dar 2,76 amperes de corrente. O que eu quero calcular agora? Ele me pede a corrente que passa por cada uma das resistências e a potência dissipada. A resistência equivalente a gente já calculou. Tá? Como é que eu posso calcular a corrente que passa por cada uma delas? Aqui eu sei que passou 2,76 amperes. Aqui vai ter uma corrente diferente de um lado do outro e as duas vão ter que somar esses 2,76. Tá? Como que eu posso calcular isso? Olha, eu sei qual é a DDP que passa aqui. Eu sei qual é a DDP que passa aqui, que tem aqui. Como é que eu posso calcular isso? Qual é a queda que vai ter aqui, nesse ponto, daqui para cá? Essa daqui é a resistência 2, né? Vou chamar de U2. Qual é a queda que tem em U2? Em U2 eu tenho 6 ohms vezes 2,76. Tá? Essa é a queda que vai ter aqui nessa passagem. 16,56? Então a gente tem 16,56 volts de queda. E o restante, aqui? Bom, aqui eu sei que vai ser igual. Igual a quanto? Se eu tinha 24, e para passar por aqui eu tenho essa queda, eu tenho o que sobrou. Então, em 1 e 3, 7,44 volts. E aí, quanto que eu vou ter de corrente em cada um deles? Agora a gente pode calcular. 4 e 8. Então, no primeiro, a gente vai ter que 7,44 é igual a 4 vezes I1. E eu tenho também que 7,44 é igual a 8 vezes I3. Então, no primeiro caso, I1, 7,44 dividido por 4, e no I3,
7,44 dividido por 8. Na verdade, é a metade da outra. 7,44 dividido por 4, 1,86. Obrigado. 1,86 ampere. E aqui a metade disso, que vai ser então 0,5, 0,83. 93, 18. 0,93 ampere. E essa soma tem que dar quanto? 2,76. Porque foi carga que passou por aqui, carga que passou por aqui, somou, chegou aqui, tá? Tudo bem? O que não está bem? Olha só. A carga elétrica ganhou energia. Ao chegar aqui, ela tem duas opções. Ou passa por cima ou passa por baixo. Se o gasto energético for menor em um dos dois caminhos, vai todo mundo por aquele caminho. Então isso não acontece. Então o gasto energético tem que ser o mesmo. Como que isso é possível? Se aqui eu tenho uma resistência menor do que aqui, aqui vai passar mais carga e aqui menos carga. De maneira que a queda no sistema é a mesma nos dois. Então elas gastaram 7,44 joules por coulomb para passar por aqui ou por aqui. Sobrou quanto? Sobrou 24 menos isso. E aí elas vão gastar esse valor, que é de 16,56 aqui. E zerou. Acabou, fechou o circuito. Tá? Em termos de corrente, como essa resistência é metade dessa, a quantidade de corrente que passa por aqui é a metade da que passa por aqui. E as duas somadas é que passa pela outra. Então, ó, carga elétrica ganhou 24 volts por cada coulomb. Para passar por aqui ou por aqui, tanto faz, gastaram 7,44. Sobrou 16,56. Passa por aqui, acabou a energia, elas voltam para o gerador. Tá? Agora, a potência consumida em cada um deles é o que falta calcular. O que você não entendeu? Como é que a gente vai calcular essa potência? Lembrando que a potência é diferença de potencial por carga, uma das maneiras de calcular. Né? Então, ó, Q1 e P3 tem a mesma DDP, que é 16,56. Com uma diferença na corrente. Essa daqui tem uma corrente maior do que a outra. Quem é que tem a corrente maior? É o 1, que é 1,86. Então, vezes 1,86 e aqui vezes 0,93. Legal. E a potência no resistor 2? O 2 representa uma queda energética de... Opa, foi ao contrário, troquei. Aqui é 7,44. São iguais, peguei errado. Então aqui 7,44 para cada um deles. E as correntes diferentes. E o 2 que está aqui solitário, ele representa uma queda maior de 16,56 com a corrente total 2,76. Tá? Então aí é só agora rodar a manivela. 7,44 vezes 1,86. A 13,84 a potência consumida aqui. Depois
6,92 aqui. E por último, 45,71 aqui. Não perguntei, mas se quiser somar tudo. Vai dar 66,47 a potência total consumida no circuito. Ok? Moleza? Hã? A gravação também. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.